dia 6 de junho de 2020, J.K. Rowling, a conhecida autora de Harry Potter, compartilhou uma matéria que tinha como título "Criando um mundo pós-Covid mais igualitário para pessoas que menstruam". Rowling usou a matéria para criticar o termo "pessoas que menstruam", porém a matéria usou esse termo com a intenção de incluir homens transexuais na discussão. E esse foi o pontapé para uma série de tweets transfóbicos da autora com a intenção de tentar justificar a própria transfobia, chegando a publicar um ensaio de 4 páginas onde ela fala coisas absurdas que poderiam ter sido escritas pela própria Damares. Claro que nada disso realmente é uma grande surpresa. Em 2019 ela havia demonstrado apoio a Maya Forstater, uma mulher que foi demitida por causa de uma série de tweets transfóbicos. Mas foi depois desse texto que ela realmente se sentiu confortável para disseminar sobre o conceito de uma forma mais geral, fazendo ataques ocasionais aos transexuais. Só que em meio disso, J.K. Rowling também tem um papel significativo na vida de muitas pessoas. Afinal, ela é criadora de uma das histórias mais populares e amadas dos últimos tempos. Então, pode gostar de Harry Potter? É um pouco mais complicado do que parece. Antes de mais nada, precisamos definir uma coisa. O que é arte? Eu tô brincando, vamos falar de coisa séria. Qual é o papel do artista em sua obra? Ou melhor, o indivíduo por trás do artista? Também é ou está inerente à obra? Claro, ele fez aquele quadro, livro, o que é que seja, mas como a vida pessoal e opiniões fora da obra podem afetar a obra em si? Existe uma ideia defendida por alguns autores que é de que a partir do momento que a obra é publicada, ela não pertence mais ao autor, e sim ao público que irá consumir e tirar suas próprias conclusões a partir disso. David Lynch é um diretor que se recusa a comentar sobre suas obras ou responder qualquer dúvida após lançadas. E claro que ele não é o único a pensar que a arte pode se comunicar com diferentes pessoas de diferentes maneiras. Art is up for it should be up for interpretation. I don't want to see somebody say, "This is my theory about what the song is about," and then have a whole thing and me be like, "That's not what it's about." I think that's so boring. Como as interpretamos não necessariamente vai ser o mesmo ponto de vista de quem as concebeu. Porém, eu não acho que tem como tirar o autor de sua obra. O artista não é um ser iluminado que recebe as informações e traduz aquilo para arte. Tudo isso tem a ver com suas próprias referências, vivências e experiências, ências. Quando aprendemos sobre realismo na escola, não aprendemos apenas sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, e sim quem foi Machado de Assis e sua influência para a literatura. Isso está atrelado à vida do autor, e principalmente ao contexto em que ele estava inserido. Afinal, quando falamos que um artista é à frente do seu tempo, não estamos avaliando apenas a obra, e sim a época em que ela foi criada e como isso foi um ponto de ruptura com o que estava sendo produzido naquele contexto. E a época influencia o autor, que transpõe isso para sua obra. E saber sobre o autor influencia a nossa leitura sobre a arte. Eu sou um grande fã de Stephen King, e saber sobre aspectos de sua vida muda completamente minha leitura sobre seus livros. Misery é um livro sobre uma fã obcecada pelo seu autor favorito, e o Stephen King escreveu esse livro após a sua casa ser invadida por uma fã. Ou Conta o Corpo, que foi adaptado para o filme Conta Comigo. A cena das crianças andando no trilho tem uma perspectiva diferente quando você descobre que King viu seu amigo ser atropelado por um trem quando eles tinham apenas 4 anos. Inclusive, um dos vilões da série Torre Negra, escrita por ele, é um trem. Isso pode ser levado para como o significado de algo pode ser afetado pelas atitudes do autor. Louis C.K. é um humorista estadunidense que durante muito tempo foi considerado o maior comediante da atualidade. E um detalhe peculiar é que ele costuma incluir muitas piadas sobre masturbação nos seus textos. Mas até aí nada novo pro mundo de stand-up, não é mesmo? Só que essas piadas passam a ter um novo significado quando você descobre que ele foi acusado por diversas mulheres de se masturbar na frente delas. Então aquela piada que poderia ser insignificante dentro daquele texto passa a ter um significado mais perturbador, porque associamos aquela piada ao que ele fez. Por mais que o autor pareça distante da sua obra, ele acaba respingando nela. Você fala sobre aquilo que conhece e sobre o conhecimento que adquire durante a vida, o que torna extremamente difícil você conseguir desassociar uma coisa da outra. O que leva ao ponto principal. Sim, ela voltou. Oh, eu não tinha visto você aí, eu estava lendo uma literatura literária. Não é o que parece. J.K. Rowling. Por onde podemos começar essa série de desventuras que cercam essa figura tão emblemática para a literatura e cultura pop no geral? Bom, assim como muitos cresceram nos anos 2000, eu cresci sendo fã de Harry Potter. Ou como os jovens de hoje chamam, eu era um Potterhead. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema, a primeira série de livros que eu li, e sempre gostei da temática de mágica, de magia, então Harry Potter sempre foi muito ligado e me acompanhou durante a vida toda.
Logo, a série de absurdos que a J.K. Rowling publicou nos últimos tempos acabaram me impactando e me deixaram em conflito em relação a esse tema sobre separar a arte do artista. Não vou entrar em detalhes sobre as coisas que ela falou e nem tentar explicar por que elas foram transfóbicas, porque elas foram, mas vou deixar um link para um vídeo da Natalie Wynn do ContraPoints, que é uma mulher trans e fez uma análise praticamente definitiva sobre o caso, então se você quiser saber mais sobre o assunto mais a fundo, dá uma conferida que vale muito a pena. E com isso eu tenho uma confissão para fazer. Eu reli Harry Potter este ano. Calma, eu posso explicar, eu estava triste, eu estava sozinho, por alguma razão eu não saía de casa fazia um ano, e eu só queria algo para poder distrair a minha mente e esquecer da situação sociopolítica do nosso país. E a cada livro que eu tentava começar, eu lia 3 palavras e a minha vontade era de incendiar até o último livro existente. E foi então que eu pensei, por que não ler Harry Potter? É uma história que eu conheço de trás pra frente, é uma leitura fácil e eu consigo me entreter por um tempo. E de quebra eu ainda posso ter um novo olhar, uma nova visão em cima do Harry Potter, porque já faz mais de 10 anos desde a última vez que eu li. E qual é a conclusão disso? Reler Harry Potter com o histórico da autora estragou Harry Potter pra mim? E a resposta é... não. As coisas que eu sempre gostei dos livros ainda estão ali. Os personagens, a ambientação, os mistérios. Eu até fiquei um pouco impressionado com quão denso e assustador os livros conseguem ser, ainda mais levando em conta que é destinado para um público infanto-juvenil. Só que isso não significa que a minha leitura sobre a obra não foi afetada pela maneira que J.K. Rowling se posicionou nos últimos tempos. Rita Skeeter, por exemplo, é uma personagem constantemente descrita de uma forma masculinizada, enfatizando sua mandíbula larga e mãos masculinas. E simplesmente não tem como não associar as declarações que Rowling fez. Porém, outros pontos foram influenciados para além dos pensamentos de Rowling com pessoas trans. Nos últimos anos, Rowling deu diversas declarações sobre como ela imaginou o mundo de Harry Potter, sobre coisas para além do que estão escritas no livro, e que de certa maneira essas declarações acabam passando a ser cânone da obra. Algumas são menos ofensivas, como por exemplo Dumbledore ser gay, apesar de nada no texto original dar a entender isso, mas ela imaginava ele como um personagem homossexual por conta da sua calma e bondade. É que não existia Twitter na época que ela escreveu os livros. Só que algumas outras declarações tornam certos aspectos da obra mais nocivo, como por exemplo Lobisomem ser uma alegoria sobre HIV, o que acaba não sendo uma leitura muito bacana quando um dos vilões mais cruéis e sanguinários da série é um lobisomem que quer contaminar o máximo de pessoas que conseguir, com preferências por crianças. J.K. Rowling, eu tenho uma ideia. Que tal não fazer isso? Mas é uma perspectiva que só muda a partir do momento que você descobre como o autor enxerga a sua própria obra. Então acaba sendo meio difícil separar as duas coisas. Em obras de suspense e mistério é muito comum o clichê do assassino crossdresser. No caso, um homem que se veste de mulher para matar suas vítimas. Apesar de ter suas críticas à parte em relação a como os transexuais eram vistos na época desses filmes, os assassinos desses filmes não são pessoas transexuais. Inclusive, Silêncio dos Inocentes deixa isso bem claro. Billy is not a real transsexual. But he thinks he is. He tries to be. Porém, J.K. Rowling lançou sob o pseudônimo de Robert Galbraith o livro Sangue Revolto, o 5º volume de uma série de detetive que ela tem publicado nos últimos anos. E nesse livro temos um assassino, que é um homem que se veste de mulher. E a diferença desse livro para os filmes apresentados é que tem o contexto das opiniões de Rowling. Rowling é considerada uma TERF, que são feministas radicais que se posicionam abertamente contra transexuais. E entre muitas das formas que elas usam para descrever mulheres trans, uma delas é homem de vestido. Então Rowling ter colocado um homem que se veste de mulher como assassino do livro em que ela lançou poucos meses depois das suas declarações transfóbicas não é mero acaso. Não tem separação entre a trama do livro e os pensamentos da autora. Tudo tá lá, intencionalmente. Monteiro Lobato foi um autor abertamente racista, e isso está explícito em diversos dos seus livros. O Presidente Negro era uma obra que defendia abertamente a segregação racial e eugenia, e não foi publicada nos Estados Unidos por ser racista demais. Agora imagina o quão racista você precisa ser para ser racista demais até para estadunidense em 1920. Então devemos parar de ensinar e ler Monteiro Lobato ou contextualizar o leitor sobre o escritor e suas opiniões? Pessoalmente eu acho que a segunda opção faz mais sentido, porque a obra dele sempre vai estar aí. Não tem como simplesmente apagar e fingir que ela nunca existiu. Então estudar o autor nesse sentido me parece uma forma mais sensata de lidar com isso, até para impedir revisionismo em cima do autor e da própria obra. Só que no caso da Rowling, temos alguns pontos que fogem dessa comparação com outros autores, que foram pessoas horríveis no passado. Para começar, ela tá viva. As atrocidades que ela tá falando não estão numa carta de 100 anos atrás, e sim no Twitter, agora, falando para quase 14 milhões de pessoas. E ela é uma figura ridiculamente influente, porque a conexão emocional que muitos fãs sentem por Harry Potter acabam recaindo sobre a autora. Então ela não apenas está falando absurdos para um grande público, como boa parte desse público acaba acatando o que ela fala e até relativiza, como se o que ela está falando não fosse tão danoso assim. Ah, mas é só a opinião dela. Inclusive,
De onde tiraram que isso é um bom argumento? Sim, é a opinião dela, e é uma opinião transfóbica e que contribui para a violência de um grupo que já é marginalizado. Uma coisa não anula a outra. A opinião não é uma blindagem que te dá um passe livre para falar qualquer barbaridade e depois ficar reclamando no Twitter quando as pessoas resolverem te cobrar por isso. E é assustador ver uma pessoa com tanta influência e poder falando esse tipo de coisa, pois é como se os conservadores transfóbicos tivessem uma aliada poderosa do lado deles, atraindo pessoas até mais radicais do que a própria Rowling em relação aos direitos dos transexuais. Então vamos parar de consumir produtos da Harry Potter, aí ela vai à falência e o bem vence. Yeah! Na verdade não. Quando você vai na Riachuelo e vê uma camiseta com a estampa das Relíquias da Morte, a venda daquele produto não vai pra Rowling. Ela não recebe comissão por isso. O Pix daquela camiseta já tá na conta dela a partir do momento que ela licenciou aquele produto. Então deixar de comprar esses produtos não vai diminuir a fortuna dela, porque ela já recebeu esse dinheiro. E o segundo ponto é, mesmo se ela nunca mais receber um real britânico na vida dela, ela ainda tem dinheiro para as próximas 10 gerações ficarem tranquilas. Só em 2020, o ano que ela resolveu mostrar para o mundo como ela realmente pensa, ela faturou 60 milhões de dólares. O patrimônio dela é estimado em 820 milhões de libras, que equivalem em mais de 1 milhão de dólares ou aproximadamente 20 trilhões de reais. Ela é mais rica do que a própria rainha da Inglaterra. E ela nem precisou roubar outros países para isso. Só a marca Harry Potter já é estimada em 25 bilhões de dólares. E também tem uma ideia meio ilusória de que afastar a Rowling de Harry Potter é como se estivesse limpando a marca ou legalizando os livros e os filmes. Só que não adianta nada você falar que a real autora de Harry Potter é Emma Watson se você vai continuar contribuindo para que a J.K. continue se mantendo na posição que ela já se encontra. Inclusive, eu acho que essa é a maneira errada de tratar a situação. Você afastar ela de Harry Potter não vai apagar a verdade sobre quem escreveu esses livros, e nem deveria. Temos a ideia de que pessoas ruins não podem produzir arte que se conecte com outras pessoas. Mas essa ideia romântica sobre a arte simplesmente não existe. A arte é produzida por seres humanos, e seres humanos são falhos. Uma música pode ser profunda, com uma mensagem bonita e inspiradora, mas ao mesmo tempo ter sido criada por uma pessoa monstruosa. Não temos que separar o artista da obra, temos que reconhecer quem foi a pessoa por trás daquela obra e entender que aquela obra faz parte dela. Dois diretores que estiveram em foco nessa discussão sobre separar a arte do artista nos últimos anos foram Woody Allen e o Roman Polanski, dois diretores que eu gosto muito. Só que o Woody Allen, apesar de ter feito alguns dos meus filmes favoritos, é um diretor que eu não me importaria se eu nunca mais visse um filme dele na minha vida. Já não posso falar a mesma coisa sobre o Roman Polanski, que não apenas fez alguns dos meus filmes favoritos, como também alguns dos filmes mais incríveis da história do cinema. Isso significa que eu tô sendo hipócrita em relação a isso? Talvez. Eu acho que as pessoas são seletivas, que não deixa de ser um tipo de hipocrisia também. Então eu acho que no final das contas é tudo muito mais uma questão de ética do que eu bater o martelo e falar pode fazer isso ou não pode fazer isso, como se alguém fosse se importar com a minha opinião. Se você consegue gostar ou simplesmente não quer abandonar um livro, filme ou o que quer que seja, isso não te torna uma pessoa ruim. Muito menos significa que você apoia ou está validando o que aquele autor fez. Mas tenha completa ciência de quem está por trás daquilo. Não tente defender o artista para validar poder gostar da obra, como se precisasse achar uma justificativa nas atitudes desse autor. Inclusive, cobre posicionamentos de quem financia esses autores. A HBO Max irá produzir um especial comemorando os 20 anos de lançamento do filme de Harry Potter e a Pedra Filosofal, e não contará com a presença da autora. Claro que isso não significa que a Warner é boazinha, ou que a Joana vai ser afetada financeiramente por isso, afinal, qualquer coisa relacionada ao Harry Potter vai pro bolso dela. Só que isso afeta o ego dela, que eu acho que é a única maneira de conseguir realmente afetá-la no final das contas. Dinheiro não faz diferença para ela, então esses pequenos pontos acabam sendo a única forma dela conseguir receber algum tipo de consequência por suas falas. E deixando bem claro que ela não está sendo cancelada. Ela está tomando atitudes criminosas e nocivas que afetam a vida de muita gente, e ela merece ser cobrada por isso. Mas também cada situação deve ser analisada de forma individual. O caso da Rowling é algo muito diferente do que já vimos antes, uma autora com tanta influência e meios para se comunicar com grandes grupos. Então eu particularmente não consigo fazer essa separação, eu já não consigo mais ter o mesmo apego por Harry Potter que eu tinha antes, porque me incomoda ver uma obra que fala sobre amor, amizade e aceitar as diferenças, ter saído da cabeça de alguém que age ativamente contra um grupo que já é constantemente violentado. É como olhar para uma foto muito nostálgica da minha infância, que alguém vomitou em cima. Isso significa que eu nunca mais irei assistir os filmes, ou talvez não vou reler os livros daqui a 10 anos? Não, mas como eu disse, é complicado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado dessa discussão. O que você acha sobre esse tema, por favor, comente aqui embaixo. E é claro, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe com quem você acha que pode se interessar por esse vídeo. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e é isso.
Até mais.